Pesquisa Ibope divulgada ontem mostra que o número que separa Guilherme Boulos de Bruno Covas diminuiu bastante. Pintou virada? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Vai gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, minha filha, por favor, meu filho, caso você ainda não tenha feito, se inscreva agora aqui no canal, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, minha filha, sim, meu filho. É todo dia, porque de domingo a domingo, de segunda a segunda, eu estou por aqui no YouTube, trazendo aqueles conteúdos, aqueles assuntos, aqueles vídeos que eu sei que você gosta, não precisa mentir pra mim. Porque eu trato aqui de política, de democracia, de cidadania, de cultura, de história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque é uma relação de dupla troca. Sim, eu ganho a sua nobre companhia e você ganha os conteúdos, os vídeos que eu compartilho aqui diariamente. Justo, não é? Não custa absolutamente nada para você e eu ganho muito e você ganha muito. Veja, todos ganhamos, que maravilha. E para ficar sabendo sempre quanto pinta coisa nova por aqui, e eu insisto, todo dia pinta coisa nova por aqui, ative as notificações, sininho na fita, beleza? Bora lá. Pesquisa Ibope divulgada ontem mostrou números muito reveladores do que está acontecendo em São Paulo. E nesse vídeo a gente vai tentar aprofundar, refletir um pouco o que está acontecendo na capital de São Paulo para tentar compreender o fenômeno. Vamos falar também do que acontece no Rio de Janeiro, um cenário já mais ou menos estável e previsível. E uma coisa interessante que está acontecendo no Recife, pois foi divulgada, o Ibope estava monitorando no primeiro turno 4 cidades, né? São Paulo, Rio, BH e Recife. BH foi resolvido em primeiro turno, né? Alexandre Calil levou. Então, o segundo turno que a gente compara, a gente acompanha do Ibope Nacional, são essas cidades, né? São Paulo, Rio e Recife, é sobre elas que vamos falar, mas inegavelmente o cenário mais interessante é São Paulo. Primeiro que São Paulo, a eleição municipal de São Paulo sempre é uma eleição nacionalizada. Por quê? Pelo que São Paulo representa para o Brasil, né? Um município que tem vários Brasis, vários países lá dentro, um município de população. Só a cidade de São Paulo tem a população maior que vários países no mundo. A cidade mais complexa, mais cosmopolita do Brasil é São Paulo. Por isso que ela atrai tanto o nosso olhar, a cidade de São Paulo. E os números que o Ibope trouxe ontem são bastante reveladores do que está acontecendo no eleitorado paulistano. Veja você, ontem a pesquisa colocou Bruno Covas com 47 pontos percentuais, Guilherme Boulos com 35 pontos percentuais. A diferença agora é de 12 pontos percentuais, ou seja, no segundo turno a gente sempre tem que lembrar que você tem que dividir essa diferença por 2. Por quê? Se o Guilherme Boulos sobe 6 pontos e o Bruno Covas cai 6 pontos, eles empatam. Você entende? Porque um tira do outro. Não o fenômeno ele é mais simples de compreender a ascensão e a queda de um candidato do que no contexto de primeiro turno. Vocês compreendem? Vamos colocar aqui agora em relação aos votos válidos, que isso é o que importa. A gente tira os indecisos, a gente tira os brancos e tira os nulos. Coloca só de votos válidos, a gente tem um cenário em que Bruno Covas está com 58% e Guilherme Boulos com 42%. Ou seja, 16 pontos percentuais de votos válidos. Que no frigir dos ovos é o que conta, né? Vamos lá. No último levantamento Ibope de primeiro turno, com uma simulação, uma projeção de segundo turno, a diferença entre Bruno Covas e Guilherme Boulos era de 26 pontos percentuais. Bruno Covas estava com 56 pontos percentuais e. Bruno Covas 56 pontos percentuais e Boulos com 30 pontos percentuais. Isso mudou bastante depois de abertas as urnas do primeiro turno, depois de computados os votos de primeiro turno. E tem um fator, né? Vai começar agora o horário eleitoral gratuito e agora o horário é dividido de forma igual. O mesmo tempo que tem Bruno Covas, terá Guilherme Boulos, o que não acontecia em primeiro turno. No primeiro turno, a diferença de espaço no horário eleitoral obrigatório era muito maior pró-Covas do que pró-Boulos. E agora essa disputa fica mais equalizada. É inegável que está acontecendo uma onda em São Paulo. Isso no primeiro turno a gente já havia observado o crescimento na reta final de Guilherme Boulos,
uma canibalização dos votos que iriam para Orlando Silva e Gilmar Tato em certa dose foram, se bem que Tato teve um desempenho respeitável, preciso reconhecer isso, mas a gente via migração de formadores de opinião historicamente vinculados ao Partido dos Trabalhadores no município de São Paulo, se direcionando para a candidatura de Guilherme Boulos. Isso, naturalmente, agora não tem porquê. O Tato já entrou na campanha de Guilherme Boulos, o Lula já declarou apoio a Guilherme Boulos, ou seja, esse campo da esquerda vai tomando forma, vai encarnando realmente a candidatura pessoalista. Você tem um cenário em que os votos de Márcio França, talvez um pouco pelo seu vínculo ali com Geraldo Alckmin e tudo mais, migrem um pouco para Covas, mas tem um potencial de migrar um bom tanto também para Boulos, então eu creio que os votos de Márcio França meio que dão uma dividida. Os votos de Russomano, daquele bolsonarismo mais raiz, que ficou órfão no segundo turno, afinal você está tratando de um candidato de esquerda, e de um candidato vinculado ao Dória, à direita, mas hoje inimigo do bolsonarismo. Nem chega a ser adversário, ele é inimigo mesmo. E eu já falei isso aqui ontem, né, sobre a diferença entre inimigos e adversários na política. O bolsonarismo não tem adversário, ele tem inimigos, por isso que é uma força nefasta no contexto político brasileiro. Mas esse é outro debate. Historicamente, o voto à direita de São Paulo, do município e do estado de São Paulo, que era um voto malufista, era um voto do Adhemar de Barros, era um voto de Jânio Quadros, ele, a partir dos anos 90, com o ocaso do PMDBismo, ali, do Fleury, do Quércia, ele migrou para os tucanos, né? Você vê que no estado de São Paulo, desde esse ocaso do PMDB, o PSDB vem governando o estado de São Paulo, porque esse voto à direita do interior paulista vai todo para os tucanos se encarnaram a visão de direita do interior de São Paulo. A cidade de São Paulo varia entre candidaturas de esquerda do PT e candidaturas de direita do PSDB. Tem ali um espaço que é o governo Kassab, mas Kassab para o paulistano é uma criação de Zé Serra, então a gente pode colocar o Kassab na conta também do PSDB. Vocês compreendem? Porque ele surge ali com potencial de vencer uma eleição como venceu em São Paulo, vinculado a sendo vice de Zé Serra. Então você pode colocar o Kassab na conta, sim, do PSDB. Então a cidade de São Paulo varia. Então você vê esse segundo turno com a mudança somente partidária, mas os campos que disputam tradicionalmente o segundo turno em São Paulo, direita e esquerda, direita pelo PSDB e esquerda pelo PT e agora pelo PSOL, estão muito bem desenhados, é a tradição paulistana. Com uma diferença, hoje você tem a extrema-direita com uma força política relevante. Eles não eram relevantes, eles votavam no PSDB sem constrangimento. Hoje o bolsonarismo coloca o PSDB também como inimigo. Inimigo, insisto. Então você tem um cenário que esse voto da extrema-direita paulistana está meio órfão. Se fosse o Arthur Duval, se fosse a Joyce, se fosse o próprio Russomano, ele seria direcionado com mais facilidade. Não sei para quem esse voto vai. Num cenário normal, ele iria para Bruno Covas, não tenho a menor dúvida disso. Contudo, hoje a coisa é mais complexa. A coisa adquiriu nuances que deixam um cenário um pouco mais delicado de fazer uma análise. Então, o ponto é que a onda está surgindo. Pode ser que não dê tempo da virada até o próximo domingo, porque veja, hoje, quinta-feira, nós estamos a 10 dias da eleição, 10 dias da eleição, do voto. Às vezes não é tempo suficiente para fazer a tesourinha. A tesourinha, quando está de cima e embaixo, eles se cruzam, né? Talvez não dê tempo de fazer a tesourinha no gráfico. Mas é inegável que, se Covas imaginava um segundo turno tranquilo contra Boulos, esse cenário já não corresponde mais à verdade, à realidade. Hoje é uma eleição disputada e com o quê de imprevisível. Muito diferente do cenário do Rio de Janeiro. Lá, Eduardo Paes até coloca um salto alto, porque a disputa contra Crivella realmente é constrangedora. Ali é um cenário distinto. Você tem uma candidatura da extrema-direita, Crivella, e uma candidatura da direita, de Eduardo Paes. Como as outras candidaturas competitivas, né, a de Marta Rocha do PDT e a de Benedita da Silva do PT, estão vinculadas ao campo de esquerda, talvez a gente tivesse esse debate sobre a orfandade do voto que eu coloquei para a cidade de São Paulo se repetir no Rio de Janeiro. Não acontece, porque Eduardo Paes ele consegue construir pontes passando por cima do bolsonarismo. Ele não ignora o bolsonarismo, ele não nega o bolsonarismo, só que ele consegue ultrapassar isso. Por isso que a esquerda fluminense
perdão, carioca, a esquerda carioca, ela migra com tranquilidade para a paz, porque entre paz e Crivella realmente é uma escolha simples para o eleitorado que tem uma concepção de esquerda. No Recife é um cenário muito interessante, né? Porque a Marília Reis virou para cima do seu primo João Campos. Então, no primeiro turno, ela já vinha numa crescente, ela já estava colando ali no primo. As urnas mostram que João Campos ainda fica à frente de Marília Reis, só que ela mostra muita habilidade, a Marília Reis, para compor com o voto de direita, que ficou órfão no segundo turno de Recife. Do Recife, você tem uma candidatura de centro-esquerda, do João Campos, uma candidatura de centro-esquerda também da Marília Reis, um pouco mais à esquerda, então naquele contexto ela está à esquerda e o João Campos à centro-esquerda, só que a direita recifense, ela faz a seguinte leitura, que no primeiro turno votou na delegada Patrícia do Podemos, a candidata bolsonarista, e votou em Mendonça Filho, né, a direita não bolsonarista, a direita tradicional, a direita raiz de Recife, votou no Mendoncinha do DEM. Esse voto ele está indo para o PT em Recife por conta de um fenômeno local. O PSB é hegemônico já há muitos anos no Pernambuco, no estado e na capital, né? Quando não é o PSB, é uma aliança e tal, não sei o quê. E a direita recifense observa na Marília Reis não a questão do PT, mas uma possibilidade de quebra da hegemonia do PSB no estado e na cidade. Vocês viram a nuance? A Marília Reis vencendo em Recife, é mais fácil a direita almejar o governo de Pernambuco em 22. Então eles optam, esse voto migra para a Marília Reis, que é muito hábil de articulação, ela já começou a conversar com liderança e tal, embora os candidatos, Mendonça Filho e delegada Patrícia, não já tenham declarado neutralidade, não vão apoiar nenhum dos dois, nem João Campos, nem Marília Reis, ela consegue fechar com as lideranças partidárias deles e começa a trazer esses votos de direita para sua candidatura. Por isso que ela ultrapassa João Campos. Muito hábil de articulação Marília Reis, é preciso reconhecer. Uma habilidade, coisa assim, realmente de jogando um jogo muito alto nível, Marília Reis, na articulação política, sendo pragmática e estratégica, fechando acordos, fechando alianças não tradicionais para o Partido dos Trabalhadores, mas que a colocam na frente na pesquisa Ibope, deixando João Campos para trás. Isso quer dizer vitória? Ainda não. Naturalmente, o PSB, com a estrutura que tem o Estado, vai articular, vai trabalhar para tentar reconquistar ou conquistar esses votos que foram do eleitorado à direita. Vai tentar, naturalmente, uma campanha de desconstrução de Marília Reis, mas não sei se dá tempo novamente. Tudo é onda. A onda de Boulos em São Paulo, talvez não dê tempo de passar Covas, mas vai ser assim, mostra que vai ser apertado. Não vai ser uma eleição tranquila como se desenhava. No Recife, João Campos tem que reconquistar o que é mais difícil ainda. Ou seja, a Marília passou, ela teria que cair para ele repassar. É muito difícil esse movimento em gráfico de eleição, principalmente no segundo turno curto e intenso, como está sendo o de 2020. Veja você como é interessante analisar cenários, as nuances locais interferindo nas alianças. É muito interessante observar tudo isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, meu velho. Se você chegou até aqui, eu peço o seu like, seu joinha. Hoje foi massa, hein? Muito conteúdo, muita reflexão aí para fervilhar na tua cabeça. Os links estão todos colados na descrição do vídeo para você fazer a sua leitura. Então peço seu like, peço que você compartilhe com a rapaziada que gosta de política e tal, para vocês refletirem junto. Deixe seu comentário aí para a gente debater junto ali no nosso espaço, nossa comunidade, no nosso ambiente de reflexão coletiva, que é o comentário de cada vídeo. É importantíssimo o seu comentário para eu ver, compreender o que você pensa e nós afunilarmos conceitos, afunilarmos pensamentos. É muito legal, tá muito legal realmente os debates que estão acontecendo nos comentários. Tô super feliz com vocês, rapaziada. Vocês são sensacionais. Lives do final de semana. Precisei fazer uma mudança. Havia anunciado ontem, já estava aqui divulgado no canal, inclusive. O professor Francisco Tavares, ele teve um imprevisto pessoal e a gente precisou adiar para a próxima sexta-feira. Então não vai ser agora, mas no dia 20, vai ser no dia 27, a live com o professor Francisco Tavares, popular Frank, cientista político, uma leitura brilhante de cenários. A minha ideia era fazer com o Francisco Tavares, o Frank, nessa semana, e na semana seguinte fazer com o Caio Henrique Salgado, editor da coluna Giro, para a gente fazer a análise desses segundos turnos que estão acontecendo no Brasil. O que eu fiz? Eu inverti. Ontem convidei o Caio em cima da hora, porque eu ia deixar para convidá-lo na segunda-feira, né? Como eu sempre faço para fechar as lives, segunda ou terça-feira eu sento para fazer isso.
Como o professor Frank cancelou comigo, cancelou não, adiou devido ao imprevisto comigo ontem, eu chamei o Caio, ele está disponível, então na sexta-feira, amanhã, eu vou conversar com o jornalista Caio Henrique Salgado, jornalista especializado em política, para debatermos as eleições 2020. E o professor Frank Tavares para sexta-feira seguinte, dia 27, na iminência do segundo turno. Sabadão, Morgue Costa, essa semana, lá no canal do Henrique Morgantini. Beleza? Uma excelente quinta-feira para você. É nóis!